Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Carolina Pontinho novamente e hoje a gente vai falar sobre essa incrível panela de pressão da Midea, mais especificamente o modelo PPA71. Se tu ainda não está inscrito, se inscreve no canal, já deixe seu joinha e fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bom, Carol, o que tu pode nos dizer sobre essa incrível panela de pressão? Bom, posso dizer que é meu produto preferido dentro de casa, porque ela é muito funcional, facilita muito fazer feijão, fazer lentilha, fazer sopas, eu consigo fritar também nela, ela tem diversos recursos, se eu precisar eu posso fazer arroz, então ela integra várias outras coisas que eu posso utilizar. Na mesma panela. Isso é muito interessante na real, porque ela, claro, ela é vendida como uma panela de pressão. Ela é uma panela de pressão, na verdade. Sim, só que sim. geralmente eu acho que a grande maioria das pessoas tem aquela visão de que uma panela de pressão é para feijão, né? Sim. Mas é interessante. Ela não é responsável só por fazer feijão ou fazer alguma coisa que envolve pressão. Ela também integra várias outras coisas que a gente pode fazer. Inclusive ela traz recursos pra gente aqui na frente que são diferentes recursos que a gente pode usar para fazer nossos alimentos. Bom, Carol, agora conta pra nós então algumas funcionalidades que tu falou que ela tem, né? Tipo, quais assim que tu mais gosta de utilizar, quais são as vantagens dela, desvantagens também, acho que é muito importante ressaltar. Sim. Ela tem algumas vantagens que são, eu posso cozinhar com a tampa aberta ou com a tampa fechada também, posso cozinhar com a pressão também. E todos esses recursos, eles são diferentes, eles aparecem de formas diferentes aqui na frente. Então, eu não preciso cozinhar um arroz numa pressão, então eu só abro, mantenho sempre aberto e eu consigo executar. Também tem outra função que é muito interessante, que é quando eu quero fritar alguma coisa aqui dentro, ou quando eu quero apenas cozinhar alguma coisa que não envolve pressão, eu só mantenho ela aberta e eu uso os recursos que tem aqui na frente, como o tempo, a temperatura, a quantidade de cozimento. Quando eu tenho uma receita, na verdade, eu consigo fazer algumas escolhas em relação à temperatura e como eu gostaria que fosse o meu cozimento. Por exemplo, eu gosto de feijão mais forte. Então eu vou optar por colocar, apertar no botão né? Eu programo o botão feijão e além disso eu posso escolher se eu quero ele suave, ao ponto ou forte. Para a mesma coisa a gente consegue fazer as sopas ou alguma coisa do tipo que envolve a pressão em si. O resultado, no caso, por exemplo, o feijão mais forte, o feijão menos forte, assim, vai mudando a questão do gosto também, mas também acredito que da consistência do feijão, né? Com certeza. Pode ficar mais encorpado também, que é muito interessante, que é um recurso muito legal, na verdade, porque tem gente que já tem o seu método de cozinhar feijão, tem a sua preferência, então para te deixar a máquina trabalhar, tu coloca todas as opções que ela mesmo te dá para poder fazer o melhor. Interessante que tu disse que tem um timer nessa panela, né? Então, isso, exatamente. Pode programar a função dela ali, por exemplo, vou fazer um feijão, ela basicamente faz tudo sozinho. Sim, o primeiro processo, quando ele vai fazer alguma coisa na pressão em si, ele vai ter um tempo que ele vai destinar, tipo, para o cozimento, começar a esquentar a panela. Depois ele aparece um sinal de OH, provavelmente relacionado ao oxigênio. E o final é que ele dá um timer. Após todo esse processo que ele faz de recursos que são dentro da panela, ele me dá um tempo exatamente que vai... No visor, imagino. Isso, que ele aparece no visor que vai cozinhar uma panela inteligente, né? Tipo, exatamente. Ela faz basicamente, claro, vai muito da mão de quem está cozinhando, né? De cortar os temperos, etc, e jogar aqui dentro. Mas conta mais também como funciona essa questão do processo para colocar os ingredientes aqui dentro. Tipo, tu joga tudo, ou joga um depois do outro. Como é que funciona assim pra ti, pelo menos? Bom, o primeiro passo eu consigo tirar essa panela, que é super interessante. O ideal sempre, para fazer qualquer receita, a gente começar com as coisas básicas que a gente vai usar. Eu geralmente uso cebola, uso alho, daí eu refogo aqui dentro. Então, eu uso dois recursos que, inclusive, eles estão listados num livrinho de receita que eles entregam junto com a panela, que no caso, eu começo a fazer o processo do meu feijão apenas cozinhando lentamente, que nem tá aqui, né? A programação. E eu começo a cozinhar lentamente, porque, enfim, eu estou refogando coisas que são importantes, da mesma forma como eu faço uma sopa. E depois
que eu cozinhei, eu refoguei essa parte, já coloco feijão, faço todo o processo que envolve eu preparar para já iniciar o processo da pressão da panela, tá? Então, existem diferentes recursos que tu pode usar numa só vez que tu vai usar. E é interessante também em relação ao tempo, toda vez que ela termina de cozinhar, que termina o tempo que está indicado, pode ser qualquer tipo de cozimento, porque, enfim, cada cozimento tem um tempo que eles colocam aqui com base na medida e proporção das coisas que estão aqui dentro, provavelmente em relação ao peso, né? O alimento é bem também, inteligente. né? Dependendo do alimento que tu coloca, com muita pressão, o alimento pode, enfim, virar Exatamente. uma pasta. Ou... Conforme o alimento e o peso. Quando ela usa esse meio de recurso da pressão, ele já apita e daí tu só precisa direcionar essa parte aqui da pressão que está centralizada para a esquerda ou direita, tanto faz. Isso é para sair a pressão, porque existe uma válvula que a gente consegue ver que está aqui em cima, que ela tá pra cima e quando ela começa a soltar a pressão, ela vai descendo pra gente, enfim, abrir toda a panela, tá? Outra coisa interessante que é bem legal, que eu acho muito, muito legal, na verdade, na hora de guardar, sabe, o produto, é que às vezes a gente não tem tanto espaço para guardar tudo. E é legal que o cabo ele não vem, tipo, grudado na panela. Ele é um cabo mais resistente e é interessante que ele não vem já plugado na panela. Então eu posso guardar em outro local, posso colocar quando for necessário. Pra guardar dentro também. Posso guardar dentro se eu optar também por isso, o que é bem interessante. Claro, tu falou que tu faz esse processo de refogar a cebola, o alho, antes de iniciar o processo de pressão do feijão. Mas não necessariamente tu precisa fazer isso, né? Não necessariamente então, eu preciso, é uma escolha minha. Se tu quiser, tipo, botar todos os ingredientes aqui dentro, fechar a panela, programar e fazer... Exatamente, posso fazer isso. Da mesma forma que uma sopa, se eu quiser colocar todos os ingredientes ali, colocar água conforme a necessidade, eu posso esquecer a panela e ela vai fazer por mim. E ainda pizza. Exatamente. E que é interessante, na verdade, porque ela facilita, né? Quando a gente tem uma panela de pressão no fogão, a gente tem que ficar atento, tem que contar conforme o tempo, enfim. E também a questão do fogo, né? Que como ela é elétrica, é mais um recurso de segurança também, né? Exatamente. E ela é super segura, assim, no sentido dessa válvula ela ser bem posicionada, de ser bem fechada. Se não tá bem fechada, ela não inicia o processo de cozimento, então isso é bem interessante também. Bom, são muitas vantagens, como a gente pode ver, assim, como tu falou também, mas e desvantagens, assim, qual que tu poderia apontar pra gente? Bom, eu acho que ela é uma panela mais pesada, ela é um produto mais pesado, então se eu quiser levar pra algum lugar é mais difícil, né? Mas assim, é prático, né? Porque ela desmonta e tal, assim. Sim, exatamente. Ela é prática, mas ela também ela tem as suas desvantagens, no caso o espaço. Se tu não tem uma cozinha muito grande, daí tu já fica um pouco sem recurso. Se tu não tem um espaço muito grande para colocar ela para cozinhar o teu feijão, as tuas coisas, ela já é um pouquinho mais complicada em relação a isso, ao espaço onde tu vai colocar ela para cozinhar. Em relação à voltagem dessa panela, ela é bivolt, ela é 110, 220? A que eu optei é 110, pelo que eu entendi, eu acho que só tem uma voltagem, ou é 220 ou é 110. Entendi. Uma coisa que é interessante é ter um cuidado na hora de retirar essa aqui depois de cozinhar. Geralmente quando a gente faz feijão, a gente quer guardar o feijão, enfim, quer colocar em algum lugar, então a gente tem que ou pegar algum tipo de pano que proteja as nossas mãos para que a gente não se queime, porque realmente isso aqui tudo fica exposto para a temperatura aqui dentro. Bom, mas para limpar, imagino que seja bem fácil também, né? Porque a parte de cima sai, a parte de dentro geralmente não deve sujar, né? Não suja. Então, bom, para limpar, pessoal... É bem tranquilo. A gente retira isso aqui, a gente faz uma limpeza básica mais nas bordas. É bem mais prático do que limpar uma panela de pressão no geral. Então, assim, ela envolve muita praticidade, na verdade. Bom, Carol, muito obrigado pela participação de novo aqui no canal. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo, deixem o seu like. Se quiserem mais vídeos desse estilo, comentem aqui embaixo também. Como eu já disse, se não está inscrito, se inscreva para saber mais das novidades aqui no canal. Bom, muito obrigado então, pessoal, e até a próxima. Obrigada!